Olá, muito boa noite, meu querido, minha querida das minhas Minas Gerais. Eu peço licença para entrar na sua casa com o MG Record e você para tudo o que está fazendo para conferir os destaques da edição de hoje. Prefeitura lança edital para escolha de empresa que vai analisar as contas dos 4 consórcios que dominam o transporte coletivo na capital. Atualmente, Belo Horizonte tem a tarifa mais cara do país. Fiscalização flagra gatos de luz em postos de combustível em Minas. Tabagismo ainda marca cerca de 200 mil pessoas por ano no Brasil. O MG Record de hoje está recheado e nós começamos com uma pergunta. Por que essa sentida no bolso da maioria dos belo-horizontinos? Por que as passagens de ônibus na capital são as mais caras do Brasil? Uma auditoria contratada pela prefeitura pode conseguir esta resposta. Eu vou contar tudo sobre isso agora para você. Você sabe por que a passagem de ônibus em Belo Horizonte custa tão caro? Eu não faço ideia, mas que é caro, viu? Misericórdia. Não tem nada assim que eles oferecem de bom pelo preço da passagem. Os belo-horizontinos pagam as tarifas mais altas do país. Na capital, elas custam em média R$ 4,05. Em seguida, vem Rio e São Paulo, cidades bem maiores, onde o valor médio é de R$ 3,80. E depois Porto Alegre, com preço em torno de R$ 3,75. Mas o que BH tem de tão diferente das outras capitais para ter uma passagem tão cara? Deve ter um motivo bem interessante, que acho que a população não sabe qual é esse motivo. Todas essas perguntas dos passageiros agora devem ser respondidas. O prefeito Alexandre Calil autorizou uma auditoria nas contas das empresas de ônibus. Uma licitação já foi aberta e o estudo deve custar mais de R$ 2 milhões. O nome da empresa que fará o estudo será conhecido no dia 10 de outubro. Serão auditados os 4 consórcios que dominam o transporte coletivo na capital. Serão revisadas as contas a partir de 2013. André Veloso, integrante do Conselho Municipal de Transporte e do Movimento Passe Livre, questiona o prazo. Para ele, a auditoria deveria começar com as contas de 2008, quando as empresas ganharam a concessão. Para ser auditoria de verdade, para ver o que tem de errado nas empresas, o que elas fizeram nos últimos anos, tem que pegar desde quando a concessão começou. Segundo a BH Trans, entre 2008 e 2013, uma empresa fez uma auditoria, inclusive com o aval do Ministério Público. Cada dia com sua agonia. Nós vamos fazer a análise desses dados, que é um período crítico, um período em que houve questionamentos tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público. E é exatamente nesse período que nós tivemos os principais questionamentos acerca de tarifa. O integrante do Conselho Municipal de Transporte contesta a auditoria. Não é uma auditoria, não levantou nota fiscal, não viu o que as empresas fizeram ou deixaram de fazer. Só fez uma projeção dos custos dela até 2028, que é quando o contrato acaba. A grande reivindicação está sendo atendida, né? E nós certamente não vamos nos prender aos detalhes para reduzir a grandeza do gesto do prefeito Alexandre Calil, que atende a grande reivindicação da abertura da Caixa Preta. Além dos 4 consórcios, a auditoria também vai apurar as contas da Transfácil, empresa que gerencia a venda das passagens. Todos os custos vão ser levados em conta, como o preço dos combustíveis, salários de funcionários e outras despesas. Em 9 anos, o valor das passagens em Belo Horizonte praticamente dobrou. O que todos esperam é transparência, valor justo e transporte de qualidade. Tomara que dê algum resultado, né? Porque sempre falam e resultado que é bom a gente nunca vê, né? Essa foi uma das principais promessas de campanha do prefeito Alexandre Calil, abrir a Caixa Preta da BH Trans, mostrar para a população porque aqui em Belo Horizonte nós temos a tarifa de ônibus mais cara do país e é isso que a gente quer saber. O diesel aqui é mais caro, os salários de motoristas e cobradores são maiores do que em outras capitais. São Paulo, por exemplo, tem mais do que o dobro da população de Belo Horizonte
norte e a tarifa média é bem menor que a capital. E a gente espera que com essa consultoria a população possa ter todas essas dúvidas esclarecidas. Afinal de contas, é uma consultoria cara, R$2.100.000 para abrir a caixa preta da BH Trans. É muito dinheiro e a gente quer ver resultado e vamos cobrar resultado do prefeito Alexandre Calil, essa que foi uma das principais promessas de campanha. E olha só, furto de celular, assalto em ponto de ônibus, esses são alguns dos crimes de menor potencial ofensivo que as bases móveis da Polícia Militar pretendem combater aqui na capital. O governador acredita que a forte presença dos policiais nas ruas vai aumentar e muito a segurança. Hoje, Fernando Pimentel esteve aqui na Record TV e falou sobre o assunto. O governador Fernando Pimentel chegou à sede da TV Record Minas. Foi recebido pela direção de jornalismo da emissora e seguiu para o estúdio do MG no Ar, onde, ao vivo, concedeu entrevista ao apresentador Eduardo Costa. O principal assunto, a implantação das bases móveis da Polícia Militar em Belo Horizonte. Nós quadriculamos a cidade, nós montamos como se fosse um tabuleiro de xadrez. 86 quadradinhos, cada um deles com 4,5 quilômetros quadrados. Em cada quadradinho desse vai ter uma van equipada com rádio, comunicação digital, plugada nas câmeras daquela região, com 4 policiais militares, 2 fixos na van e 2 patrulhando em motocicletas essa região de 4 quilômetros quadrados. Então isso vai dar uma presença muito forte da polícia. Segundo o governador, a ideia não é acabar com as companhias fixas. O que nós fizemos foi tirar de dentro da companhia aqueles policiais militares que ficavam lá dentro do prédio em trabalhos administrativos. Eles agora vão para a rua nessas bases móveis. A companhia continua existindo como uma espécie de apoio físico para a atuação das bases comunitárias. A medida pretende combater crimes de menor potencial ofensivo. Esse tipo de delito que incomoda hoje muito a população, que é o pequeno delito, furto de celular, assalto no ponto de ônibus, isso vai ser muito reduzido com a atuação desse novo modelo que nós estamos implantando. O horário de funcionamento das bases móveis também foi questionado. No início, esse horário vai ser durante o dia, se encerra acho que 11 da noite, porque o índice de criminalidade cai muito no noturno. É claro que continua tendo um policiamento normal. Se tiver alguma ocorrência, ligar para o 190, o mesmo atendimento que sempre foi feito. Sobre as eleições para o governo do estado em 2018, Pimentel preferiu ser cauteloso. Estamos trabalhando para melhorar o nosso estado. Depois, no ano que vem, quando chegar a hora, a gente pensa nisso. Pois é, tudo que é novo gera, de uma certa maneira, perguntas. O pessoal dos bairros, das companhias de polícia estão preocupados. Vamos torcer para esse novo modelo de segurança pública dar certo. E agora nós vamos ao nosso giro de repórteres pelo estado de Minas Gerais. A CEMIG começou hoje uma fiscalização contra gatos na rede elétrica em postos de combustíveis de Uberlândia. Só nessa terça-feira, 7 foram visitados e em 3 foram encontradas irregularidades. Os medidores foram confiscados e após um laudo comprovando as irregularidades, os donos dos postos terão que pagar uma multa. A inspeção segue até sexta-feira. Túlio Amâncio, de Uberlândia. A Polícia Civil de Juiz de Fora investiga o assassinato do mecânico Eduardo Marques, de 34 anos. Ele foi morto a pauladas no bairro Adolfo Virec, região oeste da cidade. A suspeita é a namorada dele, Tamara Adriana Cesário Amorim, de 23 anos. Ela foi vista deixando o local com um pedaço de madeira nas mãos, sujo de sangue. Segundo a polícia, a jovem já tem passagens por homicídio e também por lesão corporal e tem um mandado de prisão em aberto. De Juiz de Fora, Michele Pacheco. Um homem de 41 anos foi preso depois de invadir a casa de uma senhora de 81 anos no bairro Cachoeirinha, na região nordeste da capital. Durante 1h30, ele revirou a casa da vítima e com uma faca fez várias ameaças. Com muita dificuldade, essa idosa conseguiu se trancar no banheiro, ligar para o filho e pedir ajuda. O assaltante conseguiu fugir, mas foi contido por populares e em seguida preso pela polícia. Com ele, os militares apreenderam 2 celulares, várias bijuterias da vítima e também R$180 em dinheiro. De Belo Horizonte, Gisele Ramos.
A falta de doadores de sangue já tem obrigado hospitais de Teoflotone a cancelarem cirurgias. As gavetas do Hemocentro começaram a semana vazias e os parceiros desapareceram. Para tentar amenizar o problema, os profissionais de saúde têm usado sangues do tipo universal. Para piorar, a Hemominas informou que não vai mais fornecer sangue para o Hospital Santa Rosália, o maior da região, por conta da ausência de doadores. As cirurgias estão sendo desmarcadas até que o problema seja resolvido. Camila Dourado, de Governador Valadares. Agora, meus queridos e minhas queridas de Minas Gerais, preste atenção nessa ousadia. Criminosos invadiram a delegacia de Rio Novo, na Zona da Mata, e furtaram 11 armas, munições de vários calibres, uma balança, além de drogas e dinheiro. Durante as buscas pelos bandidos, todo o material furtado foi encontrado em um terreno baldio. Os policiais apreenderam também 3 espingardas, uma delas, inclusive, é um modelo antigo, que também pertence à Polícia Civil de Minas Gerais. As investigações e as buscas pelos ladrões continuam e a gente vai mostrar quando eles foram presos aqui na Record TV. E 2 agências bancárias foram alvos de ladrões na madrugada de hoje, em Nepomuceno, no sul de Minas. Câmeras de segurança registraram a ação em um dos bancos. Ainda não se sabe se os mesmos bandidos agiram nas 2 agências. Foram 2 agências bancárias explodidas em um curto espaço de tempo. Em uma delas, várias câmeras de segurança registraram a ação. Um carro chega e para quase de frente com a agência. De dentro dele, descem 5 homens. Todos encapuzados. 3 carregam armas longas e se dividem para fechar as ruas próximas ao banco. Outros 2 saem com pés de cabra nas mãos. Eles arrombam a porta de vidro e entram na agência. Pouco depois, um deles volta no carro e pega o que parece ser uma banana de dinamite. Ele retorna para dentro do banco e depois de alguns segundos, as explosões acontecem. Os 2 ladrões responsáveis por explodir os caixas voltam para dentro da agência. A ação está encerrada. Todos os criminosos voltam para dentro do carro e fogem. Os 2 caixas eletrônicos do local foram explodidos e o resultado é esse que a gente pode ver. Muita destruição, praticamente não sobrou nada intacto lá dentro. Mas, segundo informações passadas pela polícia, os bandidos não conseguiram levar nada. Não foi levado nenhum quantitativo, não tiveram acesso ao dinheiro que estava nos caixas. Já nesta outra agência, onde bandidos vieram depois, são 4 caixas eletrônicos e, pelo que nos foi passado, 2 foram explodidos. Mas o estrago aqui foi bem maior. Olha só, o telhado praticamente caiu todo. E ao contrário da outra, aqui não há câmeras de segurança por perto. Então não dá pra gente saber quantos criminosos agiram e até se foram os mesmos ou não que estiveram na outra agência. Enquanto a polícia não encontra os criminosos, quem sofre é a população. É uma coisa que deixa a gente preocupado demais. Assusta, né? Porque, como se diz, esse é muito bem mais armado do que a própria segurança pública, né? Esse tipo de crime já passou de todos os limites. O Exército, que fiscaliza os explosivos, precisa dar uma resposta à população, principalmente das pequenas cidades, que não aguenta mais viver com medo. E vamos ver como fica o clima nesta quarta-feira em Minas Gerais. A previsão do tempo é com a nossa Nadiara Pereira. Boa noite, Nadiara. Olá, boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. Para quarta-feira, expectativa de tempo firme em grande parte do estado de Minas Gerais, apenas com variação de nebulosidade aqui na faixa leste. Nas demais áreas, o sol brilha forte e vai fazer muito calor à tarde. Pela manhã, temperaturas mais amenas, a mínima chega a apenas 13 graus em Governador Valadares. Faz frio na região de Itajubá, com mínima de apenas 7 graus, mas à tarde a temperatura sobe por conta do sol que predomina e também por causa dos baixos níveis de umidade do ar. A máxima chega até os
os 31 graus em Patos de Minas e também na região de Montes Claros e vai até os 35 graus na região de Tuiutaba. Em Belo Horizonte, previsão de tempo firme ao longo dos próximos dias e com temperaturas elevadas. A máxima chega a 32 graus na quarta e também na quinta-feira. E na região de Divinópolis, a mesma condição. Tempo firme pelo menos até o final de semana e temperaturas altas. A máxima chega a 32 graus na quarta e na quinta e até os 29 graus na sexta-feira. Obrigado, Nadiara. E agora é hora de você nos ajudar a fazer o MG Record. O Paulo enviou um vídeo pra gente reclamando da estrutura para atendimento ao público na Copasa. Ele disse que ficou mais de 1h30 esperando ser atendido na unidade da Avenida Amazonas, no Barro Preto, região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Segundo ele, não tem bebedouro e o banheiro também não é adequado para a demanda. Nós procuramos a Copasa, mas não tivemos resposta, mas vamos continuar cobrando. E se você quer denunciar algo que acontece na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade, é só mandar uma imagem pra gente. Pode ser vídeo ou foto, use o WhatsApp da Record TV Minas. O número é esse que aparece na sua tela, 31 98272 0020, 31 98272 0020. E olha só, postos de saúde, escolas e todas as regionais de Belo Horizonte vão participar do processo para preparar as pessoas para a digitalização do sinal da TV aberta. No dia 8 de novembro, atenção, o sinal analógico será desligado em Minas. Quem é cadastrado em programas sociais do governo tem direito a um kit conversor de graça e a gente vai ver a reportagem. O sinal analógico vai acabar. A imagem e o som serão digitalizados e vão ficar assim, bem melhores. Quem ainda não tem acesso a esta nova tecnologia precisa se apressar. A multiplicidade de programação vai ser profundamente alterada, certamente o impacto é muito grande em toda a população. Para informar a população e tirar dúvidas sobre a mudança que vai acontecer no dia 8 de novembro, a Prefeitura da capital vai abrir espaços públicos, como escolas e postos de saúde, para divulgar o projeto de digitalização da TV. Nós estamos preparados para orientar desde o básico de que é necessário um conversor digital para que os aparelhos de televisão mais antigos possam continuar a funcionar, e ainda é um desafio esclarecer a parte da população sobre esse processo, até a forma de ter acesso ao kit disponibilizado gratuitamente pelo Seja Digital. As TVs mais antigas vão precisar de alguns itens para fazer a mudança do analógico para o digital. As famílias que estão cadastradas em programas sociais do governo federal têm direito ao kit com antena e conversor digital, tudo de graça. São mais de 460 mil kits que vão garantir a inclusão digital de Belo Horizonte e 38 cidades da região metropolitana. As 9 regionais de Belo Horizonte serão postos de cadastramento para as pessoas que ainda precisam entrar no cadastro único, no CAD único. Então, essa possibilidade está aberta e, além disso, as diversas secretarias temáticas estarão promovendo ações. A gente pede que a população não deixe para a última hora para não ficar sem ver TV. Exatamente, não deixe para a última hora, e para ganhar o kit da TV digital, você pode ligar para 147 ou acessar o site que aparece aí na sua tela. E você que mora na região metropolitana, o sinal digital da Record TV Minas já está disponível, ou seja, digitalize. E olha, agora vamos para um assunto muito sério, porque todos os anos cerca de 200 mil pessoas morrem no Brasil em consequência do tabagismo. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o número de fumantes no país até caiu, mas a situação ainda é muito preocupante. Carolina começou a fumar aos 13 anos de idade e passou 15 anos fumando. Mas o vício a incomodava, dava vergonha
e de repente tomou a decisão de parar. Hoje em dia eu vejo que eu respiro melhor, eu me alimento melhor, né? Meu condicionamento físico é muito melhor que na época não era. Então, o cigarro só trouxe malefícios, não trouxe nada de bom. O cigarro tem quase 5.000 substâncias tóxicas. Causa diversos tipos de câncer, doenças no coração, impotência e infertilidade, úlceras e diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo mata cerca de 200 mil pessoas por ano no Brasil. O país ocupa o 8º lugar no ranking mundial de número de fumantes. São mais de 18 milhões. A cada ano, mais brasileiros decidem parar de fumar. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 25 anos, a porcentagem de fumantes diários no país caiu. Entre os homens, a redução foi de 29% para 12%. Já entre as mulheres, passou de 19% para 8%. O médico explica que hoje o SUS oferece tratamentos gratuitos. Em alguns casos, além das terapias em grupo, também são indicados remédios. É importante a avaliação médica para determinar qual o melhor tratamento para você. Por exemplo, as gomas de mascar, os adesivos de nicotina ou mesmo o medicamento antidepressivo pode aliviar um pouco os sintomas tanto da abstinência e aumentar um pouco a eficácia da interrupção do tratamento. O desafio é evitar que os jovens adquiram o vício. Pensando nisso, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou palestras e um bate-papo com alunos do ensino fundamental desta escola municipal no bairro Granja de Freitas. 90% dos tabagistas, eles ficam dependentes antes dos 19 anos de idade. Mas a escolha é de cada um e muitos preferem não dar espaço para o cigarro. Eu sei o problema que traz para a vida, né? Para respiração, e como eu jogo bola, vai ficar ruim até para eu correr, né? Que eu vou ficar cansado muito cedo, muito rápido e não vai dar para jogar bola. E a seguir, apenas 3% dos brasileiros têm alimentação saudável. E ainda, especialistas garantem que a maioria dos casos relacionados a disparos acidentais envolvendo crianças acontece porque as armas estavam descarregadas e em locais seguros. É logo após o nosso breve intervalo. Daqui a pouco, não perca. Bela Aventura. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em Belo Horizonte e região em 8 de novembro de 2017. Assista a mesma programação no canal digital 2.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. No aniversário da Santa Cruz, preparamos uma festa de ofertas fantásticas. Vai comigo, vai na Santa Cruz. Porcelanato Bianco Gres Extra, R$ 28,50 o metro quadrado. Revestimento Pelacer Extra, R$ 9,90 o metro quadrado. Pia inox Frank de 1,20 m, R$ 129,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Santa Cruz Acabamentos, sua casa feliz. Carlos Luz 2000, 2126.000. Quem já experimentou, escolhe Quatri. Tem aqueles que vão direto na que mais gostam. E outros ficam ali na dúvida entre uma e outra. Aí eu ajudo. Livre de transgênicos, Quatri Life. Nutrientes que dão mais energia, gourmet, na certa. Agora, super prêmio, com preço bom. Aí é Quatri Supremo. E para quem é louco por gatos, Quatri também. É um espetáculo. E você, já escolheu a sua? Escolha bem. Escolha a sua Quatri. Senhores passageiros, atenção às ofertas de Belo Horizonte que todo mundo vai amar. Belo Horizonte, São Paulo, a partir de R$ 219. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a partir de R$ 357. Belo Horizonte, Miami, a partir de R$ 415. Acesse avianca.com.br e aproveite. Avianca, quem voa, ama. Minas Gerais são muitas. Minas Gerais é um mundo dentro do mundo. Mundo de gente, de histórias, de curiosidades. Mundo de alegrias e artes, sabores e temperos. Minas é colorida e viajante. E estas Minas Gerais eu mostro para você aqui no quadro Achamos em Minas do Balanço Geral. Oferecimento CEMIG. Minas Gerais, governo de todos. Meu casamento estava acabando. Ainda bem que eu liguei. Falta de ereção e ejaculação rápida tem tratamento.
e a gente pode ajudar você. Ligue para Master Medical, a número 1 em saúde sexual masculina. O intervalo foi rápido, não foi? Pois é, um adolescente de 15 anos morreu depois de ser baleado acidentalmente por um amigo da mesma idade. Esse foi mais um caso de disparo acidental que terminou em tragédia. Seria fatalidade ou descuido dos responsáveis? Vamos ver. O adolescente de 15 anos foi passear na casa de um amigo da mesma idade. O colega mostrava o revólver do pai quando a arma disparou. Esse afã de mostrar e de ver a arma, infelizmente o menor veio apertar o gatilho e que infelizmente o projétil atingiu bem no meio da testa do meu filho. O disparo atingiu Bruno Leonardo. O garoto foi levado para um hospital, mas não resistiu. Essa dor que a gente sente, esse vazio que a gente está sentindo agora, é uma coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. No velório, parentes e amigos de escola estavam abalados com a morte prematura de Bruno. O colégio decretou luto, fretou 2 ônibus para que os estudantes pudessem se despedir do colega. Que queriam ver ele, queriam despedir dele, de tão bom, pessoa tão boa, tão carismática que ele era na escola. Em 2015, 19 crianças e adolescentes morreram vítimas de acidentes com armas de fogo no Brasil. Em 2016, 133 ficaram feridas pelo mesmo motivo. Em maio, o jornalismo da Record TV mostrou um adolescente baleado por um colega dentro da sala de aula em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo especialistas, a maioria dos casos relacionados a disparos acidentais acontecem porque as armas não foram guardadas descarregadas e em locais seguros. Esse revólver, por exemplo, ele ficava em cima de um guarda-roupa, e eu não sei que nível que o filho dessa pessoa tinha instrução, mas eu acho que é extremamente irresponsável e a gente precisa tomar muito cuidado, porque dessa vez foi o meu filho, e o meu filho não foi o primeiro e nem vai ser o último. Um vídeo de um cão sendo agredido por um funcionário da limpeza urbana de Poços de Caldas, no sul de Minas, está causando muita revolta. Veja que um dos homens joga uma sacola no animal e depois ele e um outro funcionário chutam o cachorro. A empresa responsável pelo serviço de coleta informou que já identificou os agressores, mas por enquanto nenhuma atitude foi tomada. E uma pesquisa revelou que muita gente já tem certeza. As pessoas precisam ter uma vida mais saudável, mas arrumam desculpas para mudar os hábitos. Quem vê a Paula assim, suando na academia, não imagina o suplício que foi chegar aqui. Todo dia ela precisa se convencer. Eu arranco forças assim do fundo do coração para poder levantar e vir e fazer toda essa rotina e conseguir estar aqui à tarde. Não é todos os dias que eu consigo vir, eu estou estudando. É complicado. E ela não é a única. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros têm consciência de que precisam ter uma vida mais saudável, mas arrumam desculpas. 40% sabem que deveriam, mas não fazem exercícios físicos. O Cláudio está super acostumado a ouvir as justificativas dos alunos. É o frio, é o calor, o trabalho, os filhos. Hoje o nosso maior concorrente não são as outras academias, é o sofá, é a televisão, é essa zona de conforto. No que se refere a uma alimentação saudável, o resultado da pesquisa foi ainda mais assustador. 80% dos entrevistados têm consciência de que comem muita bobagem. Gostariam de mudar, mas encontram barreiras. A principal desculpa é a falta de dinheiro. Depois tem aqueles que acham os alimentos saudáveis ruins, os que não têm tempo e os que acham muito difícil mudar hábitos. Mas esta nutricionista garante, se o problema é falta de dinheiro, pode arrumar outra desculpa. Uma alimentação saudável, ela é muito mais barata que uma alimentação industrializada. Né? As pessoas, elas estão, na verdade, procurando praticidade, que é diferente de barato e caro. Olha só o exemplo da Vanessa. Ela mudou de hábitos há 2 anos, emagreceu mais de 20 quilos e virou fisiculturista. É campeã mineira da modalidade. No almoço, frango, arroz integral, brócolis, cenoura, berinjela, abobrinha e salada verde. Saudável e barato. O prato custou, no máximo, R$10. Tem que ser aos poucos, trocando os alimentos, fazendo uma reeducação alimentar e aos poucos o corpo vai acostumando.
Vamos ter força de vontade, né, gente? Fazer dieta. Amanhã nós voltamos depois da novela Os 10 Mandamentos. O MG Record fica por aqui e eu desejo uma boa noite para todos vocês.